1:3, 2 Timóteo. Olha lá. Dou graça a quem, igreja? Não, a gente não entende. Dou graça a quem? A quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência o quê? Espera aí. Com uma consciência o quê? De que sem cessar, faço memória de ti nas minhas... Quando? Quando? Põe na NVI para mim, filha. Vou repetir novamente. Só mudou a tradução. Olha lá. Dou graça a Deus, a quem sirvo com a consciência o quê? Mudou alguma coisa? Puro e limpo é a mesma? Então, olha só. Com a consciência limpa. Como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Põe no próximo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja o quê? Aprenda, diga assim, aqui é Paulo, enviando uma carta. Para quem? Para Timóteo. Aqui é Paulo, pastor Igor, tá aí? Pede para ele vir mexer nesse som para mim, rápido. Aqui é Paulo enviando uma carta a Timóteo. E falando, Timóteo, eu não parei de orar. Eu não parei de apresentar você. E eu lembro dos seus antepassados. Eu lembro de uma fé verdadeira que já está na sua família. Veja bem, a fé não pode ser fingida. A fé tem que ser limpa, pura e verdade. Então, olha só o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Põe no próximo. Olha lá. Recordo-me da sua fé, não o quê? Não o quê? Sabe o que Paulo estava dizendo? Timóteo, a sua fé era verdadeira. A sua fé era pura. A sua fé era limpa. Olha só, Paulo enviando a carta a Timóteo dizendo que primeiro habitou. Então, Paulo sabia da onde tinha vindo aquela fé na vida de Timóteo. Aquela fé não tinha sido manifestada somente na vida de Timóteo. Olha só, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd. A fé que você tem vem da sua avó. Olha lá, Lloyd, a sua avó. Na sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em quem? Hein? O que Paulo viu em Timóteo? Timóteo, a sua fé é verdade? A sua fé é verdadeira em Deus. O que Paulo queria ouvir de Timóteo? Produz, Timóteo. A fé verdadeira ela tem que produzir. E da primeira vida que produz é na nossa. A nossa vida, a fé verdadeira não é a fé demonstrada para os outros. Não, você tem que crer. Você tem que acreditar. Você tem que viver experiências. Ontem, eu saí daqui vivendo experiências. Ganhamos 15 almas para Jesus aqui ontem de manhã. Com uma no culto das mulheres, sábado e domingo, 16 almas. Essa é a fé. Essa é a fé. A fé que produz. A fé que produz. Então você tem que olhar para você e falar, não, peraí, o que está acontecendo com a minha vida? E eu não estou dizendo fé de você demonstrar para ninguém. O que eu acabei de dizer? Eu saí daqui ontem, entre eu e o Senhor, dizendo assim, eu fui útil no reino de Deus hoje. Eu fui útil no reino de Deus. Valeu a pena hoje. 16 almas, 14 durante o culto e uma na fila, e uma no sábado. Eu estou marcando, até o final do ano eu quero ver quantas almas vai vir para Jesus. Menos de 1000 eu não aceito, quem está entendendo? Cada um tem a sua fé. A fé que você aplica no Senhor, ela é fiel e verdadeira. Mas para isso você tem que ter um encontro com a sua fé. Porque se você tiver um encontro com a sua fé, vai se manifestar o propósito que Deus tem na tua vida, senão você fica perdido.
Não adianta querer fazer, se não for a vontade de quem? Então você não mostrar para ninguém, eu estou no exercício da minha fé, daquilo que eu fui chamado. Eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus me gerou na terra para me fazer. Como que eu sei disso? Porque está tendo frutos. A árvore é conhecida pelo quê? Você está fazendo o que Deus chamou você para fazer na terra? Estou falando espiritualmente. Você está cumprindo o teu chamado a respeito do reino de Deus? Ou você está igual Marta, preocupada com muitas coisas? De novo eu vou te falar, não estou falando referente à igreja, estou falando referente à sua vida. Porque a verdadeira alegria, ela só está em Cristo. E quando eu e você fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nada nos para. Nada nos impede, porque você está encaixado na vontade de quem? De Deus, não no querer dos homens. Não naquilo que te acham que é o seu perfil. Não existe perfil no reino de Deus, existe o chamado. Tem que entender o seu chamado no reino. E para mim entender o meu chamado e para minha fé crescer, eu vou ter que romper. Primeiramente no meu particular, em mim. Diga assim, não vai gerar nada fora na minha vida se primeiro não for gerado dentro. Nada vai acontecer fora se já não estiver preparado dentro. Nada. Tudo vem de dentro para fora. E quem que nos ajuda fora? Diga assim, Paracletos. Quem sabe quem é o Paracletos aqui? Quem é? Paracletos. Quer dizer, aquele que está ao lado, o consolador, o ajudador, que é o nosso amigo espírito. É ele que te ajuda. Ele que nos ajuda a manifestar o nosso chamado no reino de segundo a nossa fé. Então não adianta você tentar fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Ah, mas é o que eu gosto de fazer. É um problema seu. Mas no reino não é isso que Deus chamou para fazer. Estou falando isso com a sua vida, com a sua vida. Senão a sua vida lá, na sua casa, no seu dia a dia, você não consegue romper, você não consegue crescer. Aí você fala assim, ah, mas eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou orando e nada acontece. Nada está acontecendo, é claro, você não está resolvido dentro. Não está posicionado aí dentro ainda. Como que vai manifestar fora algo que não está resolvido dentro? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, primeiro, eu estou no centro da vontade de quem? Do Senhor. E falo para ele me dar fé segundo o meu chamado, segundo o propósito que ele tem na minha e segundo o propósito que ele tem na tua vida. Meu Deus do céu, eu falo, Senhor. Eu vou falar de mim, o Espírito Santo deu algo aqui agora. Quem crê que ele fala? Qual a primeira vida que você acha que eu ganhei para Jesus? Qual foi a primeira vida que eu ganhei para Jesus? Quem sabe falar aqui? É a minha. Agora deixa eu te falar algo. Por muitas vezes, o velho homem tenta fugir. E aí o apóstolo pega o Silvio e coloca no devido lugar. Para cumprir o quê? Cumprir o quê? O chamado. O que as pessoas não entendem? Não é produzir fora. Me ajuda no retorno aqui, pastorinho, por favor, filho. Dá só uma regulada aí, tá meio fora do padrão. Presta bem atenção, as pessoas querem fazerem para mostrar fora. E ela mesmo não consegue gerar o fruto nela mesmo. Então quer demonstrar fora algo que não é verdadeiro dentro. Aí na hora que vem um dia mal, o que acontece? Se perde. Porque não estava firmada em quem? Em Cristo. Era uma fé fingida. Não é nem morta, porque ela não produz nada, nem nela mesma. É uma fé fingida. Não é uma fé pura e verdadeira. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Eu conheço a linhagem, Timóteo, que você foi gerado. Eu já vi essa fé na sua avó, na sua mãe, e essa mesma fé está em você. Quem está entendendo? O que Paulo estava dizendo? A mesma fé que tem na sua avó, que tinha na sua avó, que tinha na sua mãe, está em você. Desperta ela, Timóteo. Então Timóteo precisava despertar para entender a vontade de... Mas quem era Paulo na vida de Timóteo?
conselheiro, o ajudador. Ele fazia o papel do Espírito, ele direcionava. E nós vou te mostrar na Bíblia ainda, olha só. Põe no próximo, filha. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama. Se o profeta mandou um recado para manter viva a chama, porque a chama estava se apagando. Olha lá, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pelo quê? Pelo quê? Ó, tem direção. Pela imposição das minhas mãos. O que Paulo estava dizendo? Eu transferi para você os dons que também estavam sobre a minha vida. Eu transferi para você os dons, eu ativei você no mundo espírito. Agora você tem que fazer a sua parte. É basicamente assim. Apóstolo, ora por mim. Eu amo. É o meu chamado. Só que depois que eu orar por você, você vai ter que fazer a sua. Com quem? Com Deus. Já te ativei. O que a gente vive na vigília aqui? Na oração da madrugada? Ativações. Ativações. Primeiro a gente clama, a gente busca, depois muitos são o mistério que Deus dá aqui. Ativações. E dali, se a pessoa se posicionar espiritual, tira o grave para mim. Nunca mais é a mesma a vida espiritual dela. Então não adianta você ficar com uma fé fingida, produzindo fora. Ah, não, eu vou lutar, eu vou acontecer. Às vezes você está rompendo em algo que não é a vontade de quem? Para a sua vida. E o que é mais triste? A pessoa só descobre depois que ela já lutou, já enfiou energia naquilo ali e não produziu nada. E aquilo que era para ela colocar energia, dedicação, que era a vontade de Deus, ela deixou para segundo plano. E muitas vezes, quando pensa em retornar, já é tarde demais. E as pessoas aplicam energia naquilo que lhe convém. Deixa eu te falar. É gostoso falar, Deus me ajuda, me honra, me abençoa. Mas o que estão fazendo em prol do reino? O que está fazendo em prol do reino? Eu estou compartilhando com você o meu sentimento. Eu vou falar da minha fé. Se eu não estiver produzindo nada para o reino de Deus, eu me sinto inútil na terra. O inútil na terra. Só que também eu não quero produzir nada que não venha da vontade de, que não venha na direção de. Enquanto isso, qual é a alma que eu tenho que conquistar? Qual é a vida que eu tenho que conquistar para permanecer no reino? Qual que é? A sua. E se você abandona a sua fé, você está abandonando a intimidade, um relacionamento para com Deus. Se você abandonar a sua fé, deixa eu te dar um recado. Você está se afastando daquele que é poderoso para mudar a tua vida, a tua história e mudar o teu destino de vida após morte. Você está se afastando daquele que te gerou e sabe qual é o teu propósito na terra. O que muitos vê? Como um dia de culto. O meu culto não está acontecendo aqui, o meu não. Eu já entreguei um culto a Deus hoje. O dia inteiro. Aqui eu só estou transmitindo o que eu vivi com ele. Algumas coisas, não tudo eu não posso falar. Porque muitas coisas eram para mim. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que existe a fé fingida, sim ou não? A fé fingida é aquela que vai e chega no final, ela morre. Porque essa fé não foi gerada no céu. Então ela só é por um momento. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. O que Paulo estava dizendo? Eu sei o que eu transferi para a tua vida. Para você crescer só vai depender de você? Só de você. Põe no próximo, no 7. Olha o que vai dizer no 7. Pois Deus não nos deu um espírito de quê? Um espírito de quê? De covardia.
Olha lá. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de que, igreja? Poder, olha só, diga assim, poder, amor e domínio, o quê? Próprio. Olha só o espírito que Deus nos deu. Poder, amor e domínio. Então, primeiro você tem que dominar si mesmo. Se você não consegue conduzir a tua vida, a tua casa, você não está apto para conduzir nada do reino de Deus. É a verdade ou não? O ministério começa na onde? Dentro de casa. Se você não conduz dentro de casa, vai fazer o quê no reino, na igreja? Então, olha só. Pois Deus não nos deu o espírito com E minúsculo. Então é o nosso espírito. Deus não nos deu o espírito de covardia. Por isso que eu não tenho medo. Quando eu vejo um desafio grande, a minha fé só aumenta. Porque eu tenho uma palavra que diz assim, que tudo posso naquele que me... Eu não sei se você lembra dessa palavra. Você lembra disso? Mas eu não uso essa palavra para as minhas coisas somente que me favorecem. Eu uso principalmente para as coisas do reino de... Então eu não tenho medo de enfrentar desafios. Por quê? Meu espírito é convencido, ele sabe quem me chamou. Eu sei quem me chamou, quem me arrancou das trevas. Eu tenho convicção. Diga assim, Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo de Deus anda ao seu lado, Paracletos? Você crê nisso? Você crê nisso? Então, para você viver o sobrenatural, ele só precisa que você desperte o quê? Hã? Ele só quer que eu e você desperte o quê? E a nossa fé não pode ser o quê? Fingida. Não adianta brincar de ser cristão. O que vai acontecer? Você vai estar no meio de muitos, vai ver muitos sobressaindo e vai ficar parado no mesmo lugar. Por quê? Por causa da fé. A fé fingida não produz nada. Nada. E o ciúminho, palavra, acusação, mas isso, aquilo, não vai mudar nada na minha da tua vida. Produza. Diga assim, eu fui chamado para produzir. Começa produzindo na sua vida. O que acontece nos dias de hoje? Muitos querem aplicar na vida do próximo aquilo que não faz na sua própria vida. Quer transmitir aquilo que não é verdadeiro para si mesmo. Só pode pregar a respeito de fé quem pratica ela. A mesma coisa, só pode pregar dízimo e oferta quem faz. Ou seja, você só tem autoridade de pregar a respeito daquilo que você conhece. Você só pode ter autoridade de falar a respeito do reino, de falar de Jesus, se você conhece ele, se você tem intimidade com ele. O que está acontecendo nos dias de hoje, em muitos lugares? É muita revelação Deus vai fazer. Deus é contigo. Deus vai te abençoar. É muito Deus vai, Deus. E as pessoas não fazem nada. É muito, e aí? Ora por mim, o que Deus falou? Toma vergonha na cara, para de ter fé fingida. Que a vida muda. Quem quer ouvir isso? E eu não estou brincando. Isso é uma realidade. Só que é pesado. Ai, porque eu estou machucado. Para pecar não está machucado. Para falar o que não deve falar não está machucado. Para fazer o que não deve fazer não está machucado. Se for para qualquer coisa terrena da carne, tem alegria. Mas se for para entregar algo no espírito, não consigo, não dá, não tenho tempo. Tudo aquilo que é bom de desculpa não é bom em mais nada na terra. E a fé dele não produz nada. Olha só. Diga assim, a fé não é fingida. Diga assim, igreja, o que a fé bíblica não é. Então pega a chave. O que a fé bíblica não é? Ela não é uma fé fingida.